A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea. Freta, quinzena casa completa freta, toda loja em até 10 vezes sem juros. Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, experiência que tem valor. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça e tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, só comigo, Mano Dal Ponte, a minha deusa, a minha rainha, a minha gostosíssima. Só porque o assunto era corrida, ela deu um jeito de não vir pro programa. Ela correu do programa do avesso. Então vamos fazer um questionamento. Eu quero você, ouvinte, que está me ouvindo agora, fazer aquelas rádios antigas, você que está me dando carona no seu carro, muito obrigado. Você, dona de casa, que me deixa entrar na sua casa, que prazer de estar com você. Faz o seguinte, manda um WhatsApp, não manda o WhatsApp porque o programa é gravado, então não manda bosta nenhuma, porque não adianta, eu queria saber onde Pittsburgh está num momento como esse. Não sabemos que dia que este programa vai ser exibido, então você simplesmente escute o programa, tá bom? Participe como você sempre participou. Um belo programa do Avesso hoje. Vou apresentar que está aqui comigo hoje, ele que tem 62 anos e corre 42 quilômetros. Isto. Como, Djalma? Como? 62 anos e corre 42 quilômetros. Me explica isso, Djalma Gomes de Moura, é maratonista sênior. O que é sênior, Djalma? Vai. Olha, mano, primeiro quero dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouco dessa minha experiência, tanto na Antártida como no Polo Norte. Tá, mas peraí, você correu na Antártida e no Polo... 4 meses depois eu corri no Polo Norte. Você quer correr? Onde é que você vai correr agora? Eu corri... Em cima de um vulcão agora, vai. Você quer fazer, vai. Que no topo de um vulcão em erupção, você vai querer correr agora. O sênior é, digamos assim, um corredor com um pouco mais de experiência. Não é iniciante, vamos dizer assim. Mas você começa a correr quando, Djalma? Você começa a correr por prazer? Eu sempre gostei de atividade ao ar livre e isso me dá um prazer enorme. Mas a prova extrema, isso é um capítulo à parte. Tudo começou em torno de 16 anos atrás, numa corrida que poucos conhecem, que se realiza em São Paulo uma vez por ano, a São Silvestre. Você começou brincando na São Silvestre? Brincando na São Silvestre. E aí... Mas para isso, mano, eu não fiz não foi um planejamento de uma semana. Vou correr na São Silvestre 15 dias antes, vou começar a correr. Não. Foi o que? Eu fiz um planejamento de um ano, procurei informações. Para correr na São Silvestre um ano? Sim, um ano para correr e continuar correndo durante a vida. Então, você tinha quantos anos? Eu tinha... Não, isso foi há 16 anos atrás. Eu tinha em torno de 45 anos. Tava bem assim, tava de boa. E procurei uma boa assessoria... E consegui boas informações e recebia toda semana uma planilha. E com obediência e planejamento, isso virou uma boa cachaça, virou um hábito. Tá, mas você é engenheiro de Minas, é isso? Sim, eu sou engenheiro de Minas. Ah, bom, então explica por que do planejamento e da metodologia, né, cara? Você era engenheiro de Minas. Sim, Minas, aquelas que a gente cava, aqui em Criciúma. Exatamente. Você foi engenheiro de Minas onde? Quais lugares que você trabalhou? Aqui em Criciúma? Sim. Conhece Criciúma por baixo ou por dentro? Exatamente. É verdade que tá todo escavado aqui, bicho? Embaixo da Centenário, aqui tem história que ainda vai ceder a Centenário. O pior é que estamos pagando hoje um preço... O pior é que estamos pagando... É um preço alto pelo que não fizemos com cuidado. Do jeito que um maratonista tem que levar todo um material, roupa adequada, para não ter que pagar um preço alto lá na Antártica, como, por exemplo, frostbite, que é uma lesão por congelamento. Da mesma forma, um trabalhador tem que levar todo o seu... Tem que receber e usar os equipamentos de proteção individual. Para quê? Para conseguir sobreviver naquele clima. Agora,
O empresário tem que fornecer não só esse material, como uma condição de uma atmosfera limpa e segura para o trabalhador. Mas você acha que Criciúma paga preço pelo que não fez no passado? Sem dúvida, sem dúvida. Não só fornecer isso para o trabalhador, como dar uma condição de atmosfera limpa e segura, como eu falei. Além disso, todos os resíduos têm que ser muito bem cuidados e não da forma que foi, né? Jogados de forma aleatória e hoje estamos pagando um preço. Mas também esse é um capítulo à parte. Não, o que foi, Marlon? Peraí. A Pete na linha? Tá, vai. Bota ela no ar então, vai. Oi, mano! Achou que ia se livrar de mim. Oi, Djalma, tudo bem? Tô adorando o programa, viu? Mas eu quero saber uma coisa aí do convidado. Se ele já desceu muitas minas. Bastante. Como é que foi? Antes de descer a mina, o ritual é sempre o mesmo. Tenho que estudar bastante o processo antes. E aí, tá preparado para descer? Não é isso ainda. Não, como assim? No escritório, você tem que discutir as questões da mina, discutir com os engenheiros, os encarregados, e aí sim, determinar um circuito no interior da mina e fazer essa vistoria. É assim que sempre nós agimos. O engenheiro de mina era o quê? Você era o cara que dizia se estava tudo ok? O que você fazia lá? Cabe ao engenheiro de minas fiscalizar. Fiscalização. A fiscalização das condições de segurança e ver como é que está a atmosfera em todos os sentidos. Porque uma mina está tudo descaracterizado em termos de temperatura, umidade, pó em suspensão. Então, o engenheiro de minas verificar toda essa situação de ventilação e tudo mais. Mas, no geral, uma mina é um ambiente extremamente perigoso. Ou não? Sim, sem dúvida. Mesmo estando de acordo com tudo, é um ambiente muito perigoso. Sem dúvida. Você vai lá, bota explosivo lá embaixo, explode tudo, pô, quer dizer... O gás metano, o gás do próprio explosivo e todas essas intempéries. Por isso, a gestão de risco Você viu muito acidente, pessoalmente, cara? Assim, de acidentes graves? Não. Ou não? Foi uma coisa mais tranquila, assim? Não foi nada tão... E aquela história que a galera perdia dedo na mina pra se aposentar, você viu muito? Sabe o que é? Vai dizer que não. Pô, vai ter história dessa aí, cara. Quando eu botava o dedo no carrinho, cortava o dedo, tem essa história verdadeira? Os meninos vão me amar hoje aqui, vai. Eu sei que... eu sei das histórias, mas eu não vi ninguém... não conto. Não, é verdade que na mina... Na verdade, na mina, todo mundo tinha apelido. Já me contaram essa história. Sim, que todo mundo na mina, ninguém era conhecido por nome. Todo mundo tinha apelido. Qual era o seu apelido? Não, eu não tinha apelido. Você não tinha? Era só os mineiros? Djalma Moura. Djalma Moura, só era. Toda essa experiência de mina, ela foi importantíssima nessas duas provas. Tanto na Antártida como no Polo Norte. Mas daí tudo bem. Você passou engenharia de mina, você começa a fazer a São Silvestre. Essa foi a sua primeira prova? Longa distância? Mas você não corria nem na avenida aqui, nada? Assim, não dava um trotezinho? Como é que é? Sim, muitas vezes eu saí daqui, corria aqui no Centenário, ia até a Unesc, dava várias voltas lá no campo e voltava. Mas eu sempre gostei de atividade ao ar livre, fazer corridinhas, mas não com regularidade. Isso começou há 16 anos atrás. Levei a sério a São Silvestre, pronto. Na São Silvestre levei mulher, filhos. Você não vai acreditar, até a sogra estava lá. Você levou a sogra? Até a sogra. Foi uma festa e daí vieram as corridas. Você tem foto da sogra na carteira? Fala que um bom genro de verdade, ele tem uma foto da sogra na carteira. Diz que dá sorte, é igual a nota de $1. Você tem que estar... Não, é verdade, você tem que ter uma foto da sogra na carteira pra dar sorte. Mas daí como é que foi? Que lugar que você ficou? Ou você nem ficou em lugar? Você não deu bola pra isso na São Silvestre? Você nem... eu vou pra... Você foi fantasiado? Tem uns caras fantasiados, não tem? Não fui fantasiado. Eu fiz a inscrição normal? E corri. E depois vieram as outras provas maiores. E como eu te falei, a prova extrema é um capítulo à parte. A inspiração veio de um programa de televisão. Qual foi? Programa Planeta Extremo, onde o repórter Cleiton Conservani, ele participou da prova e contou tudo que ele passou, as dificuldades. Você correu não? Com isso a prova ficou muito conhecida no Brasil. Isso já sinalizou pra mim, Djalma. Opa, é ali que eu... essa promete. Quem sabe você faz mais tarde. Isso ficou durante alguns anos. Quando eu fui buscar informações, aí aumentou ainda mais o meu interesse pela prova. Mas na hora que você vai levar a família para São Silvestre, você convida a família para ir para o centro do Brasil, é uma coisa. Agora, quando você comunica a família que você vai correr uma prova de maratona extrema na Antártida, é outra reação, bicho. Sem dúvida. E qual foi a reação da família? Você é maluco, né? Foi o que minha esposa falou.
Você é maluco. Que nós entrevistamos aqui o André Freitas, ele foi o primeiro catarinense a subir o Everest. O André, sim. O André, pô, na hora que ele falou isso pra família, isso. A família disse que entrou em colapso, cara. A reação, eu imagino que foi parecida, assim. Você é louco, você vai pra lá, vai fazer o quê? Foi cercado de ignorâncias da própria família, até sua, na hora que você comunicou? Sem dúvida, ignorância... Não ignorância de grosseria, né? No bom sentido, falta de conhecimento. Isso, sem dúvida, aconteceu com minha esposa e ela, digamos assim, não ajudou no início, realmente. Não ajudou, e ela sabe disso. Mas no início ela se convenceu de que era o que eu queria e aí, olha, mudou completamente... E foi minha parceira nessas 2 corridas. Não parceira de estar lá correr também, mas ela foi até onde ela podia, até o último voo, até onde podia chegar. Como na Antártida nós saímos de Punta Arenas, saímos daqui, fomos para Punta Arenas, né? E de lá nós fretamos um avião russo, um cargueiro russo, que nos levou até o interior da Antártida. Então, nesse último voo, ela não pôde participar, porque aí só os atletas. Só os atletas, cinegrafistas e... Mas como é que é isso aí? Isso aí tem todo um aparato de TV por trás de uma prova sem dessa? Sem dúvida. Como é que é uma organização da Irlanda e tem todo um aparato. Tem médicos e o avião é um avião muito potente. É um cargueiro russo, mas muito seguro. E assim nós fomos e chegando lá tem um acampamento. Agora, descer naquele ambiente, mano, olha, a emoção foi, eu não sabia se eu chorava, se eu contemplava. Primeiro que é muito difícil ficar em pé, onde exatamente o avião aterriza. Por quê? Por causa do vento? Não, é uma placa de gelo. Gelo puro mesmo? Gelo puro, chamado de Blue Ice. Blue Ice. Blue Ice porque... A luz solar, o gelo, ele funciona como um filtro. Absorve o amarelo e o vermelho e reflete o azul, dando essa... É um azulzão assim, bem forte? Exato, bem forte. Mas chegando lá, um carro nos levou até o ponto da largada. Na hora que você desceu, estava quantos graus? Estava bem gostoso assim? Menos 20, menos 30? 25 graus. Menos 20 até que não é tanto. Até que não é tanto, vai. Mas daí, da chegada de vocês na Antártida até correr, foi o quê? Quanto? 1 ou 2 dias ou foi no outro dia? No dia seguinte. No outro dia já chegou e já... No dia seguinte já corremos. Mas qual foram... Mas, por exemplo, você tem uma pré-seleção, imagino, uma reunião, entendeu? Que explica tudo. Como é que é isso aí? Sem dúvida. Nós temos lá na Antártida, tem o acampamento, tem a área que é o refeitório. Ele é usado para confraternização, para orientação e mostrando que as dificuldades também, você não pode fugir muito do percurso, sob pena de cair numa fenda, num buraco e não conseguir sair. Você não pode se distanciar da pista. E o vento é muitíssimo forte. Eu fiz em 5 horas e 1 minuto, foi um tempo fantástico. 5 horas e 1? E 1 minuto. 42 quilômetros, é isso? 42.195 metros. Não esqueça os 195 metros. 195. Eu não corro 195, pô. Você tá falando 42? Mas o vento fortíssimo no final, eu tive cãibra nas duas pernas. Contra mesmo? Sim, e geladíssimo. Imagina, cara. Você tá... A sensação era de menos 30 graus, com um vento gelado, batendo de frente. Foi terrível no final. Tá, mas olha só... Eu também... Sem querer interromper, mas o vento ele traz das montanhas a neve para a pista. Então você tá todo vai afofando na pista? Exatamente, vai ficando fofa. É tipo correr na areia ou não? Muito pior. É pior? É pior do que correr na areia. Isso na Antártida. No Polo Norte, então... Não, vamos falar Polo Norte depois. Em seguida a Antártida você foi primeiro, ou não? Sim, primeiro foi em novembro de 2017. Novembro de 2017 você foi para a Antártida. E 4 meses depois eu fiz o Polo Norte. Mas como é que foi lá, cara? Eu quero saber o seguinte, o equipamento, por exemplo, você corre com o quê? Com aquela roupinha de lycra só? Eu sempre digo... Aquela roupinha coladinha, vai. Mano, eu sempre digo que foram 2 corridas que eu fiz, a propriamente dita lá na Antártida e uma outra que foi a aquisição do material. É muito difícil conseguir esse material aqui no Brasil. Informações, então, chegava numa loja, não sabemos nada sobre isso. Porque a gente não tem frio, né, cara? Exatamente. Em Curitiba eu fui comprar. O lugar mais frio, acho que é Curitiba. Uma pessoa falou pra mim, ô Djalma, não daria pra ter escolhido algo mais fácil? Porque ninguém nunca passou por aqui.
perguntando sobre esse tipo de material para correr numa prova onde o frio chega a menos 25, menos 30 graus. E assim eu consegui pouca coisa em Curitiba, consegui algumas coisas em São Paulo e tive que trocar parte desse material em Punta Arenas. Por quê? Porque chegou lá não era adequado? Cheguei lá, não era adequado. Os caras olharam assim, não, você não vai correr com isso Punta Arenas é a porta de entrada da Antártida. E o pessoal diz, Djalma, isso vai te favorecer nos primeiros 4 quilômetros, depois você vai sofrer muito. O material é esse aqui. E aí eu tive que comprar novas peças. Tá, mas então, muito caro, muita grana, bicho. Muita grana. Eu ri sempre com... Você tem que levar sempre 2 kits. Levar 2 kits, porque tem a troca. E se entrar muita neve no seu tênis, como é que você faz? Preciso ter um outro tênis. 2 meias, lã de merino, que é um material próprio para temperaturas extremamente baixas. Na parte de baixo são duas peças. Uma segunda pele, que eu chamo de segunda pele. Aquela bem colada, aquela? Colada ao corpo para tirar o suor. E a outra é o corta-vento. E na parte de cima são 3 peças. Uma colada ao corpo, depois um fleece para aquecer. O que é tipo um colete? Exato, mais grossinho. Tá. E a terceira camada que é o corta-vento, para não permitir que o vento gelado entre no e corpo. intenso retire o calor. Porque você está produzindo calor e você tem que produzir calor. Porque imagina não produzir calor, começar a caminhar com menos 30 graus. Você vai congelar. Então é importante que você mantenha uma certa velocidade ao longo de todo o percurso. O que fica de fora? Fica olho e... Nada? Não aparece nada, nem uma pontinha de dedo. Nas mãos, eu esqueci de falar, são 2 luvas. Uma lã de merino e uma outra que sem a divisão dos dedos, uma luva grossa. Que é pra fechar mesmo? Balaclava na cabeça e máscara. De oxigênio ou não? Não. Ah, tá, não. Não sabia, cara. Não. É só uma mascarinha normal pra... É uma máscara normal. Mas isso eu tive que trocar. Teve um momento lá que estava congelando e eu tive que entrar na tenda, trocar, pegar alguma coisa quente, me restabelecer e seguir. Tendo o quê? São os pontos de apoio? Sim, não, são 2 pontos de apoio apenas. Em 42 quilômetros, 2 pontinhos? Apenas 2 pontos de apoio. Ah, mas daí é injusto, né? Foram 10, um pouquinho mais, né? Foram 4 voltas de 10.550. Com esses 2 pontos de apoio, um coberto, que era justamente nosso refeitório, que era utilizado para isso, para que a pessoa pudesse sair desse ambiente e ali trocar alguma roupa, comer alguma coisa, beber alguma coisa. E um outro ponto, a 5 quilômetros desse ponto, dessa tenda, tinha um outro, onde você poderia comer um biscoito, tomar uma Coca-Cola. Tá, mas é um jogo rápido também. Jogo rápido. Você tá na prova, você não vai parar pra comer? Sim, pode. Ah, sim. você pode? Sim. Mas você não pode comer muito, né? Não vai comer muito. Senão o cara Eu sai. mesmo, eu levei um sachê, um carboidrato, onde antes de chegar nesse ponto, eu já cortava, me abastecia, chegava lá, pegava água quente, tomava e saía. Água quente você tomava? Água quente tomava? Água quente. E assim eu fiz durante todo o percurso. Só uma vez que eu parei na tenda, troquei a balaclava, tava congelando, tava... Congelado mesmo? Congelada mesmo? Insuportável aqui, embaixo do queixo, tava incomodando muito, eu troquei e tomei um isotônico e saí. Você viu muita gente pedir ajuda lá, cara? Ah, bastante. Do que? Realmente o cara não consegue completar a prova. Pessoas não conseguem completar. Ah, viu alguém cair na sua frente, essa coisa assim ou não? Não chega nesse extremo? Logo na largada uma pessoa caiu, mas isso foi um... Ah, tá, um tropeço. Foi um tropeço, não foi uma exaustão. Não, foi um tropeço. Mas eu vi também no Polo Norte uma pessoa cair, eu até fui lá ajudar. Vamos falar na volta do Polo Norte, pode ser? Sim, pode ser. Hoje conosco não comigo, né, já que a Pitoca Burgo não está, ele, maratonista sênior Djalma Gomes de Moura, o cara que é engenheiro de mina, essa mina de carvão mesmo que a gente tem aqui, e a gente já volta aqui no avesso, o negócio dele é perigo, vai. Olá, galera, eu sou Luzia Freiles, trabalho com desenvolvimento há algumas décadas já na minha vida. Agora, cara, fiquei impressionado que eu não vou precisar nem fazer processo seletivo aqui pro Mano e Papite. Já estão contratados aí pro nosso projeto. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc.
Voltamos, minha querida Pittsburgh, que não está, hoje ela não está. Só maninho aqui num papo, porque gosto muito de corrida. Eu sou um cara que valorizo demais a corrida, um cara que gosta de correr. Você tá vendo pela minha cara, né, Djalma? Pela minha papadinha aqui que eu pratico o exercício da corrida, né? Ô, Djalma Gomes de Moura, maratonista sênior, engenheiro de Minas, aposentado, né? Ainda não. Não, ainda não, cara. Eu completei as condições. Não, mas peraí, pô. Não, eu já completei as condições, mas não saí ainda. Não saiu ainda a aposentadoria? Não. Eu acredito que daqui a uns 3 anos eu... Eu achei que você estava aposentado fazia 10 já, cara. Não. Você pra ir correr na Antártida? Você tava falando da Não, Antártida. eu aproveito meu período de férias e aí vou. Eu fiz isso na Antártida e fiz isso no Polo Norte. Entendi. Tá, olha só, mas vamos, a gente falou da Antártida. Você correu, beleza, chegou a prova, completou. Que lugar você ficou? Eu fiquei em 10º lugar. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. 10 de mesmo. quantos? 50 e... Quantas pessoas foram? São 50 e... Foram 55 atletas do mundo todo, um único brasileiro, né? Você é o único brasileiro lá? O único brasileiro. Eu fiquei em 10º lugar dos homens que concluíram. Mas tinha prova feminina também? Algumas mulheres foram. Mas é um ambiente mais difícil para mulher ou não tem nada a ver pelo a condição, você acha? Normalmente elas fazem num tempo maior, normalmente, né? Mas não é impeditivo. Não, absolutamente. Tá, mas vai. Mulher participa e tem que participar hoje de tudo, né? E perigos da Antártida, vai? Porque, por exemplo, tem uma história que você não pode olhar pro gelo, você tem que ter um óculos especial, não é? São vários. Tá, vários perigos. Vários perigos. Delícia. Por exemplo, você não pode sair da pista, não pode querer se afastar e fazer invenções assim lá durante a prova, porque você pode cair numa fenda. Numa fenda e ficar e não conseguir sair. Você tem GPS? Tinha algum GPS no corpo, alguma coisa ou não? Sim, todos correm com o relógio e ali você marca o tempo a cada quilômetro. Não, mas tem o GPS de localização para SOS ou não? Sim. Tá. Imagina. Sim. Mas as dificuldades é justamente o piso, o clima e o vento. Né? E você tem que respeitar muito o ambiente. A lesão por congelamento é algo terrível. Ela começa o quê? Pela ponta dos dedos? Como é que é o congelamento? As partes mais vulneráveis do corpo são os dedos, os pés, mãos, orelhas, nariz e a vista. Você tem que correr com um óculos de proteção UVA e UVB, proteção contra raios ultravioletas, né? Porque você recebe a radiação dupla. Você recebe a radiação que vem diretamente aos seus olhos e aquela radiação que é refletida na neve. É refletida na neve, justamente. Então, por isso, o cuidado com os olhos é fundamental. E a lesão por congelamento, que justamente pode acontecer com qualquer atleta. Basta negligenciar em algum aspecto, por exemplo, na compra de material inadequado, ou ficar sem a luva durante um período. Vou começar a bater foto aqui, que coisa linda e tal. Olha, bicho? O perigo é extremo. Mas o quê? Alguns minutos? Não precisa muita coisa? Não, alguns minutos. 1 minuto é muita coisa, não. 1 minuto sem neve? Já é muita coisa. 1 minuto a menos 30? E rola amputação, né? Sim, na verdade, em alguns casos tem que amputar. Não tem como, né? Não volta, né? Não. Em alguns casos tem que amputar mesmo. E isso acontece e já aconteceu. Não fala pra você seguir lá na Antártida que tem que tomar cuidado com os ursos, não tem essas coisas, não falaram isso aí? Não, na Antártida não tem urso. Não tem, mas as pessoas dizem isso aí, cuidado. No Polo Norte, sim. Tem que tomar cuidado e a organização tem pessoas com armas. Que delícia, né? Não para abater o animal, né? Mas naquele ambiente ele nunca ouve um barulho. Imagina um barulho de uma arma, então ele se afasta. E tem os helicópteros também para ajudar. Tá, mas quais as diferenças do Polo Norte para a Antártida? Eu imagino que a vegetação, quer dizer, muda muita coisa ou não? São várias as diferenças. Mas quando você fala Polo Norte, onde exatamente você foi? Primeiro, vegetação. Na Antártida... 0, vai. Na Antártida não tem absolutamente nada. Não tem pinguim. O último pinguim que chegou, nesse ponto que nós corremos, ele morreu de frio. Para, que o pinguim morre de frio. Exatamente, Você tá me tirando que o pinguim morre. Não, é sério. Não tem animal nenhum. Planta... Absolutamente nada, bactéria nada, baratinha... Não vive nada. Baratinha, mosquito, absolutamente nada nesse ponto onde nós corremos.
Union Glacier é o local. Union Glacier. E no Polo Norte nós estávamos na maratona mais ao norte do planeta. Quer dizer, se foi mais ao sul e mais ao norte? Exatamente. E fomos no Polo Norte, nós chegamos no ponto onde todos os meridianos se encontram. Exatamente no topo do mundo. Onde encontra as linhazinhas, aquela do mapa, do Atlas Geográfico, pra galera entender. Os atletas deram as mãos e nós estávamos realmente dando uma volta no planeta, em todos os fusos horários. Ali, a emoção, mano, a emoção de estar ali. Cara, aqui... Olha... Não, foi algo que eu nunca imaginei na minha vida, exatamente no topo do mundo. Cara, que coisa incrível. Mas esse ponto é um ponto lá no fundo do oceano, né? Ah, tá. Porque nós estávamos, sabe onde? Exatamente numa placa de gelo flutuando no Oceano Ártico. Mas não é uma plaquinha. É uma placa grande. Tá nós estávamos justamente nessa placa correndo a maratona. Tá, essa história do desgelo, você viu isso aí lá? O degelo? Desgelo do mundo. Existe. É absurdo, assim. É a parte do planeta que mais está ocorrendo mudanças. E numa velocidade incrível. O gelo no Ártico, ele diminuiu em 40 anos. A extensão, ele era assim, diminuiu, ficou assim. Quer dizer... Assim vai, ele está fazendo 1 metro de diâmetro, virou 50 centímetros. Exato, essa diferença corresponde a 2 milhões de quilômetros quadrados. Se você imaginar que isso é maior do que um país como a França, se imaginar que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é de enlouquecer realmente. Um quarto e a previsão Brasil, não é boa. É de que em 50 anos vai desaparecer o gelo no Ártico. Mas as temperaturas do Polo Norte e do Polo Sul... Não, como continente, o continente Antártico é o mais alto, mais frio, mais ventoso e mais seco. Lá nós temos o maior deserto da Terra. Mas nesse ponto que nós corremos, no Polo Norte, lá a temperatura foi bem mais baixa. Pegamos menos 33 com a sensação de menos 50 graus. Tudo congela, o drone congela, o óculos... Antes de começar a prova, a minha máscara estava congelada. Mas ela... E pior do que isso, o piso, quebradiço, muito pior do que areia fofa de praia, porque pelo menos ali você sabe até onde vai. Você dá uma parada, né? Você aperta na dá uma paradinha, você sabe até onde vai o pé. Lá não, no Mas Polo Norte... é um calçado especial? O que é? Não, é um tênis com travas e com uma polanha de pé, né? Que abraça o tênis... Para não permitir que a neve entre. Mas não é aquelas botas maiores? Não tem como daí você correr com aquilo? Não tem como. Até porque você está furando a neve a todo instante. É um croc, croc, croc. Bem assim. O barulho é bem esse. Então o pé pode afundar 15 centímetros, como afunda até o joelho, muitas vezes. Em determinado momento eu olhei para onde eu vou. Por onde eu vou correr? Pé afundando direto. Eu tive que parar 3 vezes. Em determinado momento eu não estava sentindo as mãos e os pés, estava com muita dificuldade, então eu batia os dedos numa luva para sentir um pouco mais. Então eu tive que parar na tenda coberta, é a única. Lá só tem uma, Só tem uma. Na Antártida tem 2. Tem 2, justamente. Foram 10 voltas de 4.200 metros. Ah, não, mas no Polo Norte foi menos. Foi menos. Não. Foi uma meia maratona ou foi? Não, nada de meia maratona. Lá foi 10 voltas, na 40, na maratona inteira também? Na Antártica foram 4 voltas de 10.550. E no Polo Norte foram 10 voltas de 4.200. Eu tive que fazer 3 paradas grandes para tomar alguma coisa. O que é grande? 1 minuto, 2, 3? Não, vários minutos. Você para e... Minutos. Até porque quando você entra, você não enxerga mais nada. Você não enxerga nada, você tá saindo, porque lá é 24 horas luz. Não tem noite. Não tem noite, 24 horas luz. Então você entrou, você já não enxerga nada na tenda. E aí você vai trocando, vai tirando o gelo do corpo. Eu comecei a correr com géis, sachês de géis aqui, eles congelaram. Eu fiquei vários quilômetros correndo com aquele gelo aqui. Eu percebi isso quando entrei na tenda. Porque você perde toda e qualquer sensibilidade nos dedos. Eu tava com muito gelo na vista, nos cílios. Congela, né? Congelo... Ao mesmo tempo eu não sabia, eu sentia algo diferente. Congela o ranho também, o catarro? Cara, você tá correndo aquele catarrinho, dá aquela congeladinha, não é? Alguma secreçãozinha sai. Desculpa, secreção é mais bonito, né? Não ranho, catarro, uma hora dessa.
Mas não dá pra suar o nariz, né? O cara sua o nariz, parece sair uma estalactite do nariz, né? Não. Não tem esses perigos lá, cara, de estalactite, essas coisas assim? Você vê aquelas coisas pontudas, igual nos filmes. Os filmes tem, né? Não, tem as cavernas, as pequenas porções de... Pequenas, em alguns momentos, grandes porções de gelo. É muito gelo ao lado da pista e durante a... Mas nevou durante lá também ou não? Ou não estava nevando? Não gelou, não. Eu não senti também o frio, o vento na Antártica, no Polo Norte não prejudicou tanto como na Antártida. Na Antártida é muito vento, menos do que no Polo Norte. Não, o vento mesmo. Mas aí como é que é? Você faz a prova e vai embora no outro dia, já acabou? Daí não tem um dia pra conhecer, assim, uma coisa mais turística ou não? Conhecer o quê? Ah, mas sei lá, você tá no Polo lá Norte. É só gelo, não mas tem no Polo Norte não tem nada pra conhecer? Não, no Polo Norte nós fomos nesse ponto, como eu te falei. No 90 graus de latitude norte. Tá, tudo bem. Exato o topo do mundo. Ah, tá, mas não foi durante a corrida, foi numa visita. Não, foi no dia seguinte, E depois não conseguimos sair, porque a pista quebrou. O gelo quebrou. A placa se descolou? A placa quebrou, você acredita nisso? Tá, mas daí vocês ficaram o quê? Preso boiando, teoricamente? Exatamente, mas conseguimos sair. Conseguimos sair, graças a Deus. Tá, mas como que vocês conseguiram? Uma placa do tamanho do que a placa que vocês estavam? Não, placa enorme. Sim, placa, sei lá, tamanho de Criciúma, assim. Para fazer uma... É um negócio assim absurdo? Sim, são várias e várias placas, né? Elas estão soltas, mas batendo uma nas outras. E uma placa é escolhida pela comissão russa. Os russos, nesse aspecto, eles são fantásticos. Eles descem em qualquer lugar. Não quero nem saber, eles Russo. Saem de qualquer lugar e lá eles escolhem. E para montar o acampamento. Imagina, já foi correr numa placa, no oceano. Como é que foi essa história? Para construir o acampamento. Vai um helicóptero e decide qual é a placa. Depois os aviões vão e jogam todo o material. Joga mesmo? Joga todo o material com paraquedas, aquela coisa bem de filme. Inclusive um trator para fazer a pista. Joga um trator também. Depois os paraquedistas descem e ficam lá sozinhos fazendo o acampamento e a pista. Em seguida, várias horas depois, um avião vai buscar os atletas para... Tá, mas daí o avião pousa, não joga vocês. O cara dá um bico em vocês e assim, agora vai te vira. A prova já começa com você descendo de paraquedas, vai. Não... o avião pousa e ali acontece a prova. É um ambiente, é uma operação logística. Imagina, que eu nunca vi em nenhum outro esporte. Se você conhecer, por favor, me diz, mas eu nunca vi algo parecido. Pela complexidade e perigo. Pela complexidade, né? Essa logística toda. E para recolher depois disso, né? Quer dizer, você... depois bota tudo no avião, né? Você deixa. Não fica nada. Nada você deixa. Nenhum resíduo. Sujeira, nem pensar. Primeiro que você não leva nada de sujeira para lá. Todo equipamento é verificado. Se você não tiver o equipamento, você não faz o último voo. Você não vai para o acampamento. Primeiro, o equipamento tem que estar limpo. Lá, todos os resíduos, os excrementos, tudo que é produzido lá é trazido. É colocado mesmo? Em containers e é trazido para o continente. Nada fica de sujeira. Mas por quê? Porque pode contaminar, por ser um lugar muito puro? Imagina. Qualquer coisa pode... É pureza total. Tanto na Antártida como no Polo Norte você não deixa. E aí você falou dos animais, por exemplo, lá tem urso, lá tem orca, não tem também? Sim. Lá tem orca, sim, é um lugarzinho mais legal lá. O Polo Norte é mais bacana. No Polo Norte tem tudo isso, Então, a Antártica é o seguinte, é um continente, é terra, onde em cima tem gelo, e muito gelo. Em alguns pontos, quilômetros de gelo. Já no Polo Norte, água. Gelo sobre o oceano, que é a água congelada do Oceano Ártico. Quando você fala Polo Norte, é o quê? Groenlândia, essas coisas lá pra cima? Onde é que é o Polo Norte? Nós fomos eu fui pra São Paulo, Lisboa, Oslo, na Noruega, e de Oslo nós já saímos do continente europeu. Entre o Polo Norte e o continente europeu tem um arquipélago chamado Svalbard. Que já é frio. Já é muito frio. Já é frio. Pronto, esse é até lá vai o avião, os voos comerciais. Depois disso não tem. E aí um cargueiro russo que leva até o... Vocês comunicavam o quê? Inglês? Inglês. Inglês. Mas inglês fluente ou um inglês mais ou menos? Não, inglês mais ou menos. Não tem muito... Não, lá tem... Cada país tem o seu sotaque, sua maneira de falar e a sua
seu nível de inglês. Né? Como é que era essa relação cultural? Ou vocês não tinham muito? Porque, como eu te falei, o próprio André falou que no caso do Everest é meio que cada um por si. No acampamento todo mundo até concorda, mas ele falou o seguinte, cara, na hora que você tá subindo, é cada um por si, porque você não tem como se preocupar com o cara da tua frente, o cara de trás de ti. Não tem, você não, é outro mundo. Lá também era assim, ou não? Também, você não pode perder muito a concentração, porque é um ambiente muito inóspito e você tá sempre preparado. Você tem que... São muitos os detalhes. Vou te contar um. Na Antártida, é uma tenda para dois atletas. Várias tendas, cada tenda 2 atletas. Quando você entra, você puxa o zíper, são 2. Você nem consegue puxar com as 2. Então tira uma luva, pega o zíper, abre. Tudo muito difícil. Mas aí tem outro zíper grande. Você também puxa, entra. Quando entra uma quantidade de neve grande, já entra na tenda. E aí, mas você tem que fechar. Tá. Porque muitas vezes seu colega está dormindo, você vai lá... vai entrando naquela neve, aquela zona... Exatamente. Vento frio, o cara dormindo quando no quentinho. Chega, você tem que tirar alguma coisa para entrar num saco de dormir. Aquele sleep bag, aquele mesmo, aquele bem gordão. Saco de dormir, mas esse saco de dormir é interessante mesmo. Ele aquece, mas você fica com a cabeça do lado de fora. Eu tinha uma colega que ela passava bronzeador antes de dormir. Pra poder esquentar? Sol, não. Porque é sol. Sol 24 horas, então como é que vai dormir numa condição dessa? Imagina você vai dormir... Passa bronzeador pra dormir. Aí passa bronzeador. Então... Você não consegue ficar amigo de ninguém. Fiquei teu amigo. Não, você conversa pouco com as pessoas, mas tem um tempo. Olha, daqui a 4 horas é a corrida. Você não pode perder sua concentração. Você tem que ir lá, saber o que vai comer, come, tem que ter um tempo de espera, ou você vai no banheiro e vestir a roupa. É um tempo enorme para vestir todo aquele material. O WC é aquecido? O WC é aquecido? Não, você vai falar que não. No inverno aqui, pra gente sentar o cara com a mão, imagina lá. O clima no banheiro não é... Gruda a bunda, você vai sentar grudado, assim, aquela coisa do... Não é tão inóspito? Isso não. Mas de boa. Não, de boa. Mas você não pode, por exemplo, fazer um xixi na rua, xixi congela. Não, tá louco? Não tem como, não existe isso, né? Faz, ele tá brincando, mas não tem condição, né? Não tem condição. Água em cano. Você tem que parar pra fazer o seu xixi. Mas o que? Num lugar fechado? Sim, é um banheirinho químico, assim? Tem a tenda própria pra isso. Não pensou em desistir, cara? Quando você tá no meio daquela loucura, passando um trabalhão gigante... Não, talvez pela minha preparação, eu fiz uma boa preparação, eu corri muito antes, eu tive uma boa assessoria que me deu um suporte, eu tive nutricionista, cardiologista, enfim, essa comunicação entre todas essas autoridades, vamos dizer, cada um na sua área do esporte, isso me ajudou e muito. E a família, minha esposa, que antes era contrária, ela também me deu uma força muito grande. Quanto tempo você ficou fora? Lá no acampamento... Total, assim, de viagem? Fiquei 4 dias no acampamento, de viagem, acho que 10 dias. 10 dias? Mas a esposa estava contigo metade do tempo? Sim. Porque senão eu ia falar, ela ia ficar até alegre, né? Você ficar uns 10 dias fora pra dar aquela paz pra mulher, né? Vai, né? Vai. Daqui pra frente ela vai... Deixa de incomodar, né? Ela quer que você vá viajar umas 3 vezes por ano pra correr, mais ou menos. Vai lá, vai, filho, corre onde você quiser. Mas, Djalma, tem alguma coisa nessas provas? Tem premiação? Nenhuma premiação, nada. Nada, é só pra passar trabalho, é isso? Exatamente. Você gasta... Terminou, você recebe sua medalha, pronto, nada de premiação. A premiação é justamente a alegria e o prazer de fazer e de aprender muito. Imagina um planejamento que eu fiz. Se eu tivesse feito 15% do meu planejamento, 30%, seria um desastre. Era a certeza de que eu teria que melhorar e muito. Não, eu fiz 95%. A alegria de saber que eu concluí, que eu fiz um planejamento para dar conta de todas essas intempéries e cheguei próximo de 100%. Então isso me ajuda e me fortalece muito para as próximas. Você ficou em 10º na Antártida e no Polo Norte? No Polo Norte eu fiquei no 20º. Ficou mais ruimzinho lá, daí não estava tão bom. Exato, mas você acredita que eu estava muito consciente do que eu estava fazendo? Para você não importava o lugar? Durante todo o momento da corrida, eu estava me observando. Você se comunica com o corpo a todo instante. Nada de colocar fone no ouvido e ficar ouvindo música.
Jamais. Você está numa Você comunicação, tem que estar observando seus dedos e se comunicando com o corpo a todo instante. Eu estava muito consciente e na hora que o perigo esteve muito, muito próximo de mim, eu não esperei o caos se estabelecer. Em seguida, decidi tomar uma decisão. Existe alguma relação espiritual nesse momento? Sim. Nesse ponto eu estava... Quando o caos se estabelece, você toma as piores decisões. E isso eu consegui administrar e terminei a prova sabendo que podia até correr um pouco mais. Dava para ir um pouquinho mais. Ainda dava para correr mais uma volta. Mas tem uma relação com Deus? Você tem essa relação espiritual forte em você ou não? Eu sou católico e... Meio relaxado ou normal, assim? Católico participante, legal? Eu participo, eu vou às missas, eu rezo e eu pedi muito para que tudo ocorresse. Naquele momento, quando você está só você, existe uma aproximação maior com alguma coisa mais divina? Quando eu cheguei na Antártida, sim. Assim que eu cheguei, a emoção, como eu te falei, eu não sabia se eu chorava, se eu contemplava, mas me passou um filme assim de tudo que eu passei para chegar ali. Toda a minha preparação, as lesões que eu tive. Mano, eu posso te dizer, tornozelo, joelho, quadril, coluna, tudo isso eu tive. O conjuntinho completo, assim. Um conjunto de problemas. Eu desacelerava um pouco, ia no profissional adequado e conseguia superar. Então, mas a alegria foi muito grande, a emoção de pisar nesses locais extremos. E durante a corrida você tem que estar muito senhor de si, muito atento aos detalhes, aos alertas, aos sinais de alerta. Eu vou procurar sentir aqui o meu dedo do pé. Será que eu estou conseguindo? E o dedo da mão? E a vista? Teve um determinado momento que meus olhos estavam super gelados. Então eu tive que parar e tomar alguma coisa quente, trocar uma roupa e sair para terminar a prova. E assim eu fiz três paradas, mas muito consciente do que eu estava fazendo. O consciente é que esse programa tá muito bom. Aqui hoje, ele comigo, Djalma Gomes de Moura, maratonista sênior, engenheiro de Minas, vai se aposentar daqui a pouco, ele falou. E parece que ele vai correr agora na borda de um vulcão. A gente já volta numa vez falando sobre isso. Eu sou Fábio De Luca. E eu, Sidney Grilo. Nós somos do Amigos da Luz e estamos ligados aqui no Do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Cardio Day, Heraldo Construções, Freta, Metropolitan Mall, Saint Beer e Unesc. Voltamos aqui no Avesso. Voltei, Pittsburgh não está. Tem algum áudio da Pitt pra soltar pra matar a saudade? Não tem. Então vocês vão ficar com saudade da Pitt. Quem quiser escuta a Pitt no ponto a ponto às 5 da tarde, tá? É que é muito ponto aqui na Som Maior. Vai hoje comigo aqui, Djalma Gomes de Moura, maratonista. Estávamos falando de duas viagens bem tranquilas. Ele, que foi correr uma maratona de 195 metros na Antártida e 195. Também esse é o padrão? 42.195 metros. Não é o... Essa é a distância oficial da maratona. Achei que era 42 mil. Ainda tinha 42.195 metros. Além dessas duas provas bem tranquilas que você fez no Polo Norte e na Antártida, você fez mais alguma outra de alto risco ou não? O resto foi mais tranquilo na vida? Não, de alto risco não. Eu corri em Berlim, que é a prova mais rápida do planeta. Por que rápida? Porque é mais rápida, se a distância é a mesma. É que os quenianos costumam bater os recordes sempre em Berlim, né? Porque é uma prova plana, um clima maravilhoso, entre 8 e 16 graus, que favorece bastante a batida de recorde. E a emoção, e o povo, a cidade para. Pra maratona? Falam em 1 milhão de pessoas ao longo dos 42 quilômetros assistindo a prova. As mães colocam as crianças com as mãos assim para o maratonista bater. É de uma emoção gigante, né? Fiz também em Buenos Aires, foi minha melhor prova. Melhor em termos de tempo, né? Mas eu acredito que a melhor prova, qual é a melhor prova? É aquela que você se diverte, você curte, você participa da festa e ao final você não vai para um balão de oxigênio.
Você não cai, chega morto, Então né? Alguém tem que carregar. essa é a prova boa. Mas você chega exaurido, você chega destruído no final Sem de uma prova dúvida, dessa. sem dúvida. Em todas as provas eu sofri muito. Você sofre mesmo, cara, com desgaste físico Sim, e mental sim, muito sim, grande? sim. Qual é o pior? Eu não mental? consigo tirar o chip do pé, eu não consigo tirar. Ao final da prova, na hora que eu sento, alguém tem que chegar lá e tirar. Imagino que o corpo entra no estado de dormência, alguma coisa assim depois, não entra? Você perde um pouco até dos comandos na hora que você para ou não? Porque você tá correndo É a tanto dor ali muscular, principalmente a dor muscular. Fiz também em Porto Alegre, eu peguei próximo de 0 grau em Porto Alegre. Porto Alegre, pois é, a gente acha que é extremo, mas aqui também tem, né, cara? E lá eu obtive o índice para Boston, né? E daí, o que é? Não, a prova de Boston. Corre Boston só quem tiver índice, né? Lá em Porto Alegre eu corri, mas eu não corri para índice nenhum, eu corri sem relógio lá em Porto Alegre. Corri participando das diversas tribos, dos diversos grupos. Ia num grupo, tal, tava muito forte, opa, na minha. Tinha outro grupo, eu entrava nesse outro grupo, e assim eu fiz durante toda a prova. Tipo correr em manada, assim? E nem queria saber de tempo. Essa história de 15 dias depois me falaram, Djalma, você obteve um índice de Boston. Ah, você não quis nem saber quanto é que acabou, não? Não quis saber do tempo. Mas essa história de correr em grupo favorece o corredor? Bastante. Porque daí você tem que acompanhar. Bastante. É algo meio que... Não só o treinamento, e isso eu dou uma dica para quem quer começar. Entra numa assessoria, participa de um grupo. Por quê? Porque você cria um vínculo. O grupo tá te esperando lá para correr. Então, o grupo te anima, favorece a um pace melhor, a um ritmo melhor. Sempre com assessoria de um bom técnico. Profissional, não é? O cara não pode sair na aventura. Não na aventura. Não. E um grupo é bom porque fala de outras provas. Olha, tem uma lá em Porto Alegre, tem uma na Argentina, interessante. Aí, quem sabe, você Djalma, correr no frio ou no calor? Qual o pior? Calor é pior? Eu acho que o calor ainda é pior. Porque pelo desgaste físico maior ainda? Eu ainda acho. No frio você ainda põe roupa e tal. Tem o risco do congelamento e você negligenciar em algum aspecto, você pode pagar realmente um preço alto. Mas também você eu ainda prefiro o frio. Mas você corre com o frio extremo, você não consegue correr com o calor extremo? Consegue. Consegue com também? Muita água. Ainda dá? Você com a proteção na cabeça, você tem provas que o calor é realmente extremo e ela acontece. O que você trouxe de volta dessas provas? Bastante, mano. Eu sempre digo que eu me torno uma pessoa diferente ao final de cada experiência. Eu me fortaleço muito na minha vida pessoal e profissional. Eu me torno uma pessoa mais forte, e por que não dizer contemplativa? Saber que o mundo... Vou te dar um exemplo, a Antártida, 70% da água doce está lá. Não podemos sujar, não tem preço que pague você tem que preservar um ambiente como esse. E eu também sabedor do quão pequeno eu sou diante de uma natureza tão bela e tão forte. Então, sabe o que eu acho bacana? Um cara que trabalha com você, sei lá, alguém que trabalha com você, que você pede para fazer algum serviço, o cara diz que não dá. Aí você usa qual argumento pro cara? Seu filho, eu corri uma maratona na Antártida, você vai falar que não dá pra fazer isso aí? Tu quer me enrolar? É mais ou menos isso? Você usa esse argumento ou não? Ah, sem dúvida. Eu usaria, né? Eu corri uma maratona no gelo. Você vai dizer que não dá pra fazer isso? Hoje não tem mais desculpa de que eu não tenho tempo, eu tô com determinada idade, não posso. Não, isso já está em desuso. Acabou, não se usa mais. Você tem que construir esse tempo e você tem que pedir ajuda. Por isso que um grupo é fundamental, é importante. Peça ajuda, vá para uma assessoria, pega informações, porque ninguém faz nada sozinho. Djalma, quando você falou que ia correr com 60 anos. 60 anos, corri com 61. Então as pessoas vão falando, você tá velho, cara, não faz isso, Djalma. Você ouviu isso dessa maneira? Você já tá velho, cara, que isso, 60 anos, pô? Sim, ouvi isso de algumas pessoas. Isso machucou de alguma maneira ou te deu mais força? Sem Foi dúvida. ao contrário, assim? Isso é o que me fortalece, né? Você não pode... Não, agora que eu... Agora que eu vou, né? Agora que eu vou. Eu vou e vou fazer bonito. E fez? Sim. Mas não pra provar pros outros, né? Não. Os outros é só motivação. Tá, Djalma, uma dica então pra galera que quer começar a correr. O que você tem? O que a pessoa tem que fazer? Primeiro, acreditar que pode. Não adianta um belo planejamento se você não crê. Você acha que não pode jogar tudo fora, porque você realmente não vai poder. Creia que você pode, que isso pode acontecer. Junte-se a um grupo, vá buscar uma boa assessoria, peça muitas informações e a todo instante. E não esqueça de dar o primeiro passo. Né? O mais importante de todos é dar um passo. Tem que dar o primeiro passo, porque ao fazer,
começando, você descobre outras maneiras, outros ingredientes chegam para você descobre maneiras mais atalhos, maneiras diferentes de correr. Você não precisa ser um velocista tão rápido. Você corre do seu jeito, cada um corre a sua corrida, a sua própria corrida. E nisso você aprende muito e cresce. Essa é a dica, então. Essas são as dicas que eu daria. Até porque o cara que começa a correr, ele começa num trotezinho, às vezes de 50 metros, né, John? Aí o cara começa a caminhar, dá um trotezinho, caminha. É mais ou menos assim? Esse é o fluxo normal? Ninguém precisa correr uma maratona, mano, pra ter saúde. Ao contrário, né? Todo mundo Exatamente. de esporte de alto rendimento não é saúde, né? A prova, justamente, a prova em si, ela não é. Você ganha saúde, você ganha condicionamento. Por quê? Porque você treina 1 ano, 2 anos para uma prova. E nisso você se fortalece muito. Mas a prova em si, então ninguém precisa correr maratona, tá subindo montanhas. Pra mostrar? Pra mostrar? Não. Você faz se é sua praia, se você gosta, se isso te ajuda na tua vida pessoal e profissional. Qual é a próxima prova da tua lista? Já tem alguma, assim, extrema já? Eu devo fazer uma maratona, sim, no final do ano ou início do próximo. Maratona normal, de pessoas comuns, ou não? Não. Deve ser uma maratona extrema, mas eu não sei exatamente. Deve ser mais uma, assim, dessa lista? Deve ser, mas eu não sei exatamente onde. Estou estudando. Daqui a 1 mês ou 2 eu devo revelar. Então faz o seguinte, quando você for na volta, você vai voltar e contar mais essa experiência aí, quem sabe pra mim e pra Pete, num programa completo com os dois, pode ser? Tudo bem. Combinadíssimo? Tudo bem. Djalma, obrigado pela presença, meu cara, que prazer ouvir sua história. É motivante isso, né? Me motiva cada vez mais a não correr, né? Eu fico, quando eu escuto a tua história, eu tenho certeza... Não me convida, que eu não quero participar do teu grupo. Não me convida. Para um churrasco, para você contar ela, eu vou com o maior prazer. Agora, para correr, você não me convida, cara. Obrigado, você tem abraço. Mano, muito obrigado pela oportunidade e foi muito legal participar do programa. Deixa eu botar um tubo de oxigênio, vai, para continuar. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Pete e o Mano. Até a próxima, pessoal.